O objetivo principal desse vídeo é fazer um programa que localize caracteres ou strings em um arquivo de texto. A gente já tem um arquivo de texto pronto, texto.txt. Depois eu mostro ele para vocês. E vai funcionar da seguinte forma: a gente vai declarar, fazer a locação dinâmica de uma matriz de ponteiro, e a cada linha que a gente lê, a gente vai armazenar nessa matriz. Se o arquivo não terminou, né, se a gente não terminou de fazer a leitura desse arquivo, a gente vai alocar uma nova linha e copiar o conteúdo dessa linha para essa matriz, tá? É uma matriz porque a gente tem cada linha é um array de caracteres. Então, como a gente vai ter várias linhas, a gente vai ter uma matriz. Depois a gente vai fazer uma função que busca o arquivo, né? Não sei se a gente pode fazer uma função ou se a gente coloca direto ali dentro da função main. Depois a gente vê. Vou fazer esse código aqui em tempo real. É bem simples, então eu acho que vocês também não vão ter dificuldade em escrever. Bom, já declarei as nossas bibliotecas e a gente já pode começar o nosso código e ver o que acontece. Então, declarei aqui para os nossos laços, nosso i. Vou colocar a acentuação. Está configurada a acentuação, então, das nossas entradas de texto. Vamos já fazer o ponteiro, né, para o nosso arquivo, para a gente abrir o nosso arquivo aqui, o texto.txt, em modo leitura. Tá. Vamos só confirmar que se o nosso arquivo existe. Aqui eu vou usar a seguinte lógica. Se o arquivo for igual a nulo, né, se nosso ponteiro ali apontar para nulo, é porque aconteceu um erro ao abrir o arquivo. O que pode acontecer? O arquivo não existe. E se não existe, a gente pode encerrar o nosso programa. Se ele não for nulo, a gente segue com o nosso código. Vocês podem mudar a lógica e pedir para o usuário informar um nome de arquivo de texto, né, um endereço dentro do HD onde tem um arquivo de texto. Então eu não coloquei um C barra algum local, ou dentro de um pendrive aqui um H barra, porque esse arquivo de texto aqui está no mesmo diretório onde está esse arquivo aqui, o busca strad, tá? Então por isso que não tem mais não tem aqui um C barra tal, tá no mesmo diretório. Feito isso, deixa eu ver se eu estou com o arquivo de texto aqui aberto, já mostro para vocês. Ó, aqui está o nosso arquivo de texto, vou abrir ele. Tá aqui, ó. Ele tá no formato ANSI, tá? Tá aqui no cantinho, não é o TF8. Depois eu boto um vídeo aí pra vocês, porque senão os caracteres acentuados não vão ser exibidos corretamente. Então, depois eu deixo um link aqui no Notepad++, consegue, Notepad++, você consegue converter a formatação, né, do arquivo e já corrige esse problema, tá? Bom, feito isso, já podemos seguir. Então aqui a gente já fez a leitura desse arquivo. Bom, adiante, o que a gente vai fazer? Vamos declarar ali o nosso
o nosso ponteiro para... Já vamos inicializar, né, o nosso ponteiro para cada linha que a gente tiver, ponteiro para ponteiro. Então, porque a gente está trabalhando com uma matriz, tá? Então, se não seria só um asterisco, se fosse um array, por exemplo. Mas como a gente vai ter várias linhas e cada linha vai ter uma sequência de caracteres, é ponteiro para ponteiro, tá? Não é nada muito complicado. A gente pode colocar também aqui, ó, um contador de linhas, tá? Aqui, ó, line count. Então é só o nosso contador, a gente vai inicializar ele com 0. Bom, dadas nossas variáveis, a gente precisa criar um buffer também para cada linha. Eu vou definir aqui uma constante, define um buffer size aqui, ó, pra gente. Deixa eu ver de quanto a gente coloca esse buffer aqui. Tá de 1024, tá? E aí vocês podem ajustar conforme as necessidades. Então, a gente precisa declarar a nossa variável buffer. A gente pode fazer aqui em cima também, ficar organizado. E ela vai ser do tipo char, né? Então, posso chamar de buffer mesmo. E aí o tamanho dela a gente usa a nossa constante que a gente declarou ali. Por padrão, sempre maiúsculo. Buffer size. Então já estamos dizendo que a nossa variável buffer vai ser um array de 1024. Nosso ponto e vírgula aqui para não dar erro durante a compilação. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a fazer um laço aqui, que a gente vai ler mais de uma linha, e vamos usar a função fgets, tá? Que a gente precisa passar 3 argumentos aqui, ó, conforme está na nossa tela. O primeiro vai ser o nosso buffer, tá? Até já diz ali um buffer ali no final, né? É um ponteiro ali, ó, char, asterisco, então a gente sabe que é um ponteiro que a gente precisa passar aqui. Então a gente vai passar o nosso buffer, que é aquele ponteiro ali que a gente criou, né? Que é um array de caracteres. Então a gente vai passar o primeiro endereço ali do nosso buffer, né? Vamos passar ali o tamanho, né, que é o max count, que é o 1024, que é a nossa constante, e no final a gente tem que passar de qual arquivo que a gente vai ler, que é o que a gente já utilizou também o nosso ponteiro file ali. A gente poderia ter mudado o nome daquela variável ali para não ficar fácil vocês compreenderem. Isso aqui poderia se chamar arquivo, então a gente passaria o arquivo ali na nossa função fgets. Até vou deixar arquivo para vocês não se confundir. Então vamos lá. Dentro do nosso fgets, o que a gente vai ter? É o nosso buffer, nossa variável ali, o tamanho que ela vai ter, buffer size. E aqui o nosso, aqui é o arquivo que eu acabei de trocar. Bom, feito isso, como a gente botou um laço, né? Então, enquanto for diferente de nulo, a gente vai ler. Bom, se entrou, a gente já consegue pressupor que a gente já podemos somar uma linha aqui no nosso contador, porque não é diferente de nulo, então tem mais uma linha para ler. Então, line count mais. Então, a gente vai somar 1 ao valor de line count. Como ele estava em 0 na primeira vez que entrar, ele vai ter o valor de 1. Deixa eu ver o que eu declarei ali. Aqui para ficar mais claro, né, vou chamar de lines, né, e aí fica um plural certo aqui na hora da gente ler assim e explicar para vocês. Então aqui cada linha vai ser
necessário fazer uma alocação de memória, tá? Como a gente declarou lá como nulo e a gente já teoricamente então já definiu o endereço, a gente precisa realocar a memória. Então vou usar essa função aqui. E aí a gente precisa passar ali o endereço, né, do espaço que a gente quer realocar, que é nossas linhas, né, então lines. E aí o contador, quantas linhas a gente vai precisar realocar. No momento, na primeira execução ele vai ter uma, e no próximo laço 2. Então a gente pode usar esse como contador de tamanho. Então line count vezes o tamanho do tipo de caractere que a gente quer realocar. No nosso caso, é do tipo char, então a gente vai alocar do tamanho de um caractere. A gente utiliza ali então a função sizeOf, porque dependendo do sistema operacional, esse tamanho pode ser diferente. Então, para o meu computador, ele vai alocar o tamanho que ocupa o caractere char em memória. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Se lines, aqui ó, deixa eu ver aqui, ó, vamos só, preciso colocar abaixo, que eu errei o local. Se minhas linhas, né, for igual a nulo ainda depois dessa alocação dinâmica de memória, a gente teve algum problema. E aí, ou vocês tratam o problema, que em si é bem complicado de fazer, tá? E aí, a princípio, vocês não, se não conseguissem realocar a memória, vocês, dependendo do dispositivo que vocês estariam rodando, vocês não teriam mais espaço em memória, alguma coisa assim. Então vocês poderiam ter problema. Aqui, como a gente vai tratar? A gente não vai tentar realocar novamente ou tentar liberar a memória de alguma outra variável ou qualquer outra coisa do tipo. A gente vai simplesmente encerrar o nosso programa e informar o usuário que teve algum erro. No computador de vocês, a gente não vai ter problema de memória, até porque a gente tem muita memória disponível, né, dos nossos computadores hoje em dia. Então eu só vou colocar mensagem, erro ao alocar memória. Tá? Porque se acontecer algum erro inesperado, pelo menos a gente sabe em que parte do código isso aconteceu. E se acontecer algum erro, a gente pode dar um return e encerrar o programa. Por que encerra? Porque a gente está dentro de uma função. Qual função? Da função main, que é a função principal. Então, quando ele retornar, ele retorna para o final da execução do código. Se a gente estivesse dentro de uma função, outra função, ele simplesmente sairia daquela função. Como a gente está dando return dentro da função principal, a gente encerra o programa. Bom, então aqui a gente fez o redimensionamento da matriz, né, de ponteiros. E agora a gente vai colocar mais memória de fato, agora alocar mais memória para essa nova linha, tá? Então a gente vai ter lines, e aí a gente vai dizer qual que é a posição que a gente está dessa matriz. Então é line count -1, que a gente está na posição 0 ainda, né? Lembrando que a contagem de um array começa em 0, então por isso que a gente está fazendo esse -1. Então a gente tem a função malloc aqui, ela é bem fácil também de entender. A gente vai dizer que o tamanho é strlen, tá? É outra funçãozinha pronta para a gente utilizar. E o tamanho é o tamanho do nosso buffer, tá? E aqui o tamanho do nosso buffer mais 1. Feito isso, o que a gente vai ter? É o mesmo processo ali do código anterior. Se a nossa linha, né, lines, e aí qual que é a posição? Line count -1. Vamos ver aqui, for igual a nulo,
Então, na posição, primeira vez que executar na posição 0 for nulo, se o nosso código falhou, né, nessa alocação de memória, a gente vai ter mais um probleminha de alocação de memória. Então, vou abrir aqui as chaves e colocar uma mensagem para o usuário. Erro ao alocar memória malloc. Aí, mais um return para a gente encerrar. Bom, então a gente tem essas duas alocações, né? A gente está trabalhando com uma matriz. Dando sequência, vamos ver o que a gente precisa agora. Deixa eu pensar aqui. Tá, agora a gente vai então fazer a cópia do CPY. Aí, o que eu preciso copiar aqui? Aqui eu passo o destino, no caso, né? E o outro argumento é da onde está vindo, né? É a entrada. Então, o nosso destino é a variável que a gente alocou a memória, obviamente. Então, lines, aí a posição que a gente quer alocar, line count. Opa. Se eu digitei alguma coisa errada, na hora de compilar a gente descobre. E agora a nossa entrada de texto é o nosso buffer. Bom, para ver se está funcionando, a gente pode dar um printf aqui, ó, no nosso buffer. Para ver se a gente vai, o que a gente está recebendo na variável buffer ali. Deixa eu dar um F11 aqui para ver se vai. File arquivo. Tipo indefinido para arquivo. Deixa eu ver se está com as minhas. Ah, sim. Como a gente mudou o nome aqui, né? A gente precisa mudar tudo que a gente usa. Tudo que a gente usa file a gente coloca para arquivo. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Se tem alguma coisa que eu não tô vendo. Inicialização incompatível. Por quê? Porque isso aqui não existe. Tem que ser maiúsculo. Bom, ler a mensagem de erro é bem importante. Então, aquele file ali tem que ser em maiúsculo, tá? Conforme ele foi declarado lá dentro da biblioteca. Bom, feito isso, a gente já está fazendo a leitura do arquivo de texto e exibindo na tela. Lembrando que a gente está exibindo o nosso buffer ali, tá? Ó, onde a gente está copiando ali. Então, a gente está lendo para dentro do arquivo, aqui para buffer. Então, é esse buffer aqui que a gente está exibindo. E esse buffer a gente está copiando para dentro da linha. Então, vamos ver se a gente põe aqui, ó, lines aqui. Vou copiar tudo aqui que é mais fácil, né? Teoricamente, dentro da nossa linha vai ter o mesmo valor que a gente está copiando para dentro de buffer. Nem precisava rodar isso aqui, só vou rodar
para mostrar para vocês. Ó, então tá aqui a nossa o conteúdo que a gente está copiando. A cada laço ele vai copiar uma linha e aí ele vai alocar dinamicamente a memória, né, da nossa matriz, e aí copia a segunda linha. Aí volta, executa o while novamente, copia a próxima linha e vai assim até o final. Chegando no final, ele encerra e dá o return 0 aqui por enquanto. Então a gente já está fazendo a leitura do nosso arquivo. A partir desse momento aqui, vocês podem utilizar esse código para qualquer outro programa que vocês forem utilizar. Só um minutinho que eu vou... Tá tudo certinho aqui a indentação. Bom, já fizemos esse primeiro passo aqui. O que a gente pode fazer no final aqui? A gente pode fechar já esse arquivo que a gente abriu para leitura. Já encerramos a leitura. A gente já tem o nosso conteúdo de texto armazenado dinamicamente em memória. E agora a gente vai começar o processo de pesquisa, né? A nossa parte do código que vai pesquisar por uma string. O que a gente vai precisar? A gente precisa armazenar ali pedir para o usuário, né, para ele nos informar o que ele quer pesquisar. Então a gente vai armazenar essa entrada de texto usuário em uma variável. Eu vou chamar essa variável de pesquisa, busca, não sei, vocês definem, mas de pesquisa mesmo. E qual que é o tamanho, né, que pode ser essa entrada aqui. Eu vou chamar ela, o tamanho vai ser o buffer size, que é a nossa constante. Então tá aqui o nosso array de caracteres, né, nossa entrada de texto, e aqui a gente vai precisar pedir para o usuário, né, para ele digitar ali uma entrada de texto. Digite o texto a ser pesquisado. Não, digite a string a ser pesquisada no texto. Bom, e agora vamos ler, né, essa string aqui com scanf, máscara, né, pra gente pegar a nossa string e onde a gente vai armazenar aqui a nossa pesquisa. É isso que a gente chamou. A memória tá curta e a gente tá com uma fonte enorme aqui para ficar fácil de visualizar. Pesquisa, então é aqui que eu vou ler. Não preciso colocar o e-comercial porque já é um array e aponta para o primeiro endereço de memória desse array quando eu digito somente a pesquisa, tá? Então não vai o e-comercial. E agora a gente pode apresentar os resultados dessa pesquisa. O que a gente vai usar aqui? Eu deixei pronto lá a declaração da variável i, lá no início, né? Porque eu sabia que a gente ia ter um laço aqui. Eu vou exibir aqui o resultado da pesquisa, tá? Então só vou mostrar para vocês aqui uma quebra de linha. Resultado da pesquisa, mais uma quebra de linha, e aí eu vou fazer o nosso for e igual a 0 e vai ser menor que o total das nossas linhas. Isso aí, e mais para a gente ir iterando. Abre e fecha chaves, e aí a gente vai fazer uma comparação aqui. Se a nossa função de comparação aqui, né, se lines na posição i, onde eu tô, né, dentro do nosso for, e aí o que a gente tá, a nossa pesquisa aqui, o que a gente tá, a entrada do usuário, né,
nessa função aqui str, deixa eu ver se me dá o retorno dela aqui. Acho que o retorno aqui é diferente de nulo, tá? Se for diferente de null, ele encontrou. Se ele não encontrou nada, se ele não encontrou a nossa string pesquisa dentro da linha lines, né? Aqui faltou um S, ó. Se ele não encontrou, ele vai retornar null, e se for diferente de null, né? Se ele encontrou o resultado, a gente vai mandar exibir aqui. A gente pode exibir o número da linha, e aí é o nosso contador, né? Máscara para inteiro, e aí a gente pode exibir a linha inteira ali onde a gente encontrou essa pesquisa. Então, i mais 1, que é nosso contador de linhas, começa em 0, então a gente vai acrescentar 1 aqui na exibição da linha, que vai se referir à linha do arquivo de texto, né, linha 1, linha 2, e aí a gente vai exibir as linhas, né, que o texto já está alocado dinamicamente em memória, então a gente só vai dizer qual é a posição. Lembrando que a nossa lines, né, nossa variável lines, ela começa com o índice 0. Bom, feito isso, vamos ver aqui. Eu não estou liberando a memória alocada ainda, eu vou deixar isso para o final. Depois eu mostro para vocês como liberar. O que está faltando aqui? Aqui é vírgula, não ponto de vírgula. Deixa eu passar para o lado aqui. Ficou terrível. Deixa eu dar um Ctrl C aqui e vou dar uma quebra de linha aqui, né? Vou dar 2 quebras de linha aqui. Digite o texto a ser pesquisado, 2 pontos, espaço. Vou rodar novamente e ver se fica apresentável. Ficou melhor. Eu vou pesquisar por caro, por exemplo. E aí apareceu na linha 4. Aqui, ó, caro. E ele encerra o nosso programa. Tá, conseguimos o nosso objetivo. Adicionalmente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar só um laço ali. É como se fosse um menu para a gente conseguir fazer várias pesquisas ali nesse arquivo sem encerrar o nosso programa. O que eu vou fazer aqui? Pode ser aqui. Então aqui o nosso laço, e eu vou deixar como 1, tá? Então ele vai ficar executando infinitamente até a gente digitar alguma coisa que encerre o programa. Então só corrigir as chaves, Ctrl Shift A aqui para indentar automaticamente. E aí eu preciso fazer uma condição de saída, né? Então aqui, ó, digite a string a ser pesquisada no texto, ou sei lá, algum texto para sair. Vamos colocar aqui sei lá, vamos botar em inglês aqui, ó, git. Vamos botar essa nossa palavra-chave aqui para encerrar. Vocês podem colocar um número ou qualquer outra coisa que vocês saibam que não vai existir no texto de vocês. Como o nosso texto está em português ali, posso usar essa palavra aqui em inglês para encerrar. Isso aqui é texto, tá? Não é uma função de saída, é só texto mesmo que eu vou fazer a pesquisa. Bom, e aí para encerrar, a primeira coisa que ele vai fazer, se a gente digitar isso aí, a gente tem que verificar. Então a gente pode colocar aqui, ó, um if. Aí eu vou colocar uma função de comparação, strcmp, que se a nossa pesquisa, né, que é o que vai receber ali no nosso scanf, for igual a palavra sair,
a gente vai ter o que a gente tem que comparar, tá? Se for igual, ele vai retornar 0 nessa função strcmp. E aí o que a gente faz? A gente pode ou colocar uma mensagem para o usuário ou simplesmente encerrar o nosso laço. Tá? O break vai encerrar o nosso laço. Se quiser colocar uma mensagem para o usuário, coloca um printf aqui, ó. Printf. Tá, só fim, tá? Pra ficar... Você sabe que aqui é o final do programa. Se não for sair, tá? Se não for isso aqui que a gente digitar, ele vai seguir aqui e vai tentar encontrar. Se for, ele encerra aqui o nosso laço e vem para o final aqui. Aqui a gente já pode fazer a liberação de memória. E aí como é que a gente faz aqui, ó? É bem sossegado. A gente vai usar um laço for que igual a 0, para a gente pegar a nossa primeira posição de lines, né? Enquanto i for menor que o total de linhas do nosso contador, a gente vai iterar. E então, para cada linha, a gente vai liberar a memória utilizando a função free. Então, lines na posição tal vai liberar. E aqui eu libero por vez lines. E era isso. Temos aqui a nossa liberação de memória. Então a gente vai testar novamente, verificar se está funcionando. Vamos digitar aqui para sair, ver se está ok. Ó, fim. E saiu. Então vamos verificar aqui, fazer... Opa, deixa eu minimizei aqui. Deixa eu passar para o lado aqui o dev que eu arrastei para outra tela. Então vou rodar novamente o programa aqui com F11. Então compilei e executei. E aí eu vou digitar alguma coisa. Eu vou digitar ali o preço ali, né? R cifrão. Então apareceu na linha 5. Vamos digitar alguma coisa que tenha em várias linhas. Então apareceu na linha 1, 4 e 6. Tá? Então vamos só localizar aqui. Então aqui está o que? Aqui e aqui. Então ele vai trazer. O que a gente pode fazer, se a gente utilizar outras funções da biblioteca Cone para mudar o texto, a gente pode fazer uma marcação de texto, né? Alterar a linha aqui, a cor da linha, que é bem interessante isso, né? Já demonstrei em outros vídeos aqui como a gente altera o fundo de texto de uma palavra, né? De uma string. Então a gente pode alterar toda vez que a gente está escrevendo na tela, quando for a palavra key, a gente pode fazer a marcação, né? O destaque desse texto. Então isso aí pode ficar como um desafio para vocês criarem esse código. Então essa é a diferença, né, do nosso programa, né, que faz a leitura linha por linha, e a cada linha ele vai alocando dinamicamente a memória. Espero que vocês tenham gostado. O código é bem simples, eu só utilizo algumas funções. Se vocês tiverem dúvida em alguma função, eu posso deixar, talvez eu coloque nos comentários ali, ou coloque dentro da descrição do vídeo o que faz cada função, as funções que eu usei, né? Qual que é os argumentos de entrada e qual que é a saída. E eu acho que é isso. Dúvidas? O que eu posso pedir para vocês é, se você viu o vídeo, provavelmente não vai ver até o final, mas se você chegou até aqui, curte o vídeo, não precisa me seguir, não precisa fazer qualquer outra coisa. Se você curtiu, já está excelente para mim.
Um abraço e até o próximo vídeo.